aqui também para nossa transmissão, para ver quem está falando com a gente. É muita gente que está falando com a gente. Maria Costa, Ana Ganzaroli, tem o Diogo Paes, Alice Spinato. Um abraço para todo mundo que está aqui na nossa transmissão. Eu sei que o Zuki, com certeza, já está querendo fazer pergunta para o Diácono, porque ele é assim, ele fica apurando o tempo todo. Vai com você, Zuki. Maravilha. Queria voltar um pouquinho para conversar com o Diácono sobre esses nomes favoritos. Pô, ele citou muito, eu acho que eu vou perguntas de uma vez, é tipo comissão no Congresso, a gente faz um monte de pergunta e aí depois dá 15 minutos pro audiência pública. E eu posso cortar a qualquer momento se a fumaça aparecer, a fumaça tá? Todo mundo é a nossa avisado. Prioridade. Isso. Então, começando pela Itália, nosso cardeal Matteo Zippi, um pouquinho na centro-esquerda ali, esquerda não é o termo certo, né, dentro do colégio de cardeais, né? Mas dentro de uma ala mais progressista ali, centro-progressista, mas a impressão que eu tinha vendo as declarações do cardeal Zippi era de que ele até era mais progressista do que o Francisco. Talvez uma vantagem para ele dentro da ala progressista seja justamente que ele é mais direto que o Francisco em algumas questões, como, por exemplo, o diálogo com a comunidade LGBTQIA+, né? Que ele sempre foi um defensor de um diálogo muito aberto, de trazer essas pessoas para si, não que o Papa Francisco não tenha sido, ele foi muito aberto, mas ele talvez seja um pouco mais direto. Então, eu ia perguntar se não dá para colocar, talvez, o Matteo Zippi um pouco mais na ala mais progressista ainda do que o Francisco. A outra pergunta, a gente vai para a Ásia, né? Já que a gente também estava falando de questão de espaço geográfico, que o Diácono citou o cardeal o Tagle, né, se eu não estou enganado, que é o Francisco asiático. Mas também existe um favorito conservador na Ásia, que é o cardeal, que eu vou pegar aqui certinho para ler o nome, o cardeal Malcolm Ranjit, né, que inclusive ele tomou uma decisão considerada polêmica de excluir as mulheres do altar, de todo o trabalho feminino no altar. Foi uma decisão considerada bastante polêmica, e ele é justamente o oposto que a gente estava falando do Zippi. Ele é mais fechado nessa questão dos costumes. E, para terminar, queria perguntar como que ele vê os cardeais africanos, né? Porque a gente tem, talvez, o Robert Sarra como o conservador favorito, justamente por causa da localização geográfica dele, que seria o primeiro Papa Negro e o primeiro Papa Africano, mas é um cardeal bastante conservador. Conversando com algumas pessoas, eu falo assim, ele é fã da missa tridentina, ele teria que se segurar para no primeiro dia não ter um libera geral sobre missa tridentina. Eu queria escutar sobre isso, e para terminar aqui no Brasil, já que ele falou que conversa bastante com o Dom Orani, eu queria perguntar como que o Dom Orani vê essa disputa progressista-conservadora na igreja, entendeu? Inclusive, se eu não estou enganado, há uns anos atrás, o cardeal Burke esteve aqui no Brasil, visitou alguns grupos que ficam bem no limiar ali entre o tradicionalismo e o sede-vacantismo. Como que os cardeais brasileiros enxergam essa ala mais conservadora da igreja? Vamos lá, são 4 perguntas mesmo, né? Então, vamos começar pelo cardeal Ranjit, né? Não sei como é que se pronuncia, mas eu acho que é assim, é do Sri Lanka. Ele também é um papável, mas eu acho, de novo, naquele achismo, que ele está um pouquinho mais ele não é moderado. Eu estou apostando sempre nos moderados, né? Aí, de novo, né? Centro conservador, centro progressista, mas nunca na ponta. E ele vai um pouquinho para a ponta. Então, acho que não deve ser um nome que também é uma coisa que atrapalha o cardeal Tagle, porque o cardeal Tagle está sendo visto como ele é normalmente moderado progressista, mas ele quando apelidam ele de Francisco da Ásia, obviamente já colocam ele como continuidade absoluta de Francisco. Como ele é jovem, né, jovem entre aspas, né, 67, teria possivelmente um pontificado mais longo. Então, acho que não é uma aposta para agora, embora ele venha forte. O Zuppi, cardeal Zuppi, se eu esquecer algum, você me puxa a orelha, tá? O cardeal Zuppi, ele é muito, vamos dizer assim, ele é parecido com Francisco nos assuntos sociais,
né? Mas nos assuntos de fé, moral, condução da igreja, vamos dizer assim, olhando internamente, ele é menos do que Francisco. Por quê? Porque ele tem uma carreira diplomática. Então, o Zuppi, ele é um diplomata, né, há muitos anos dentro da Santa Sé. Então, assim, ele tem um traquejo melhor com o público interno, vou colocar as coisas desse jeito, do que Francisco tinha. Né? Francisco era um cardeal pastoral, um cardeal que ia para a rua. Né? Então, foi isso que ele fez durante o papado dele, durante o pontificado dele, quanto ele pôde, né, enquanto ele aguentava, foi isso que ele fez. Né? Então, o cardeal Zuppi não é tão assim. É alguém comprometido com questões sociais. Nesses termos, ele é realmente muito parecido com o Francisco. Não acho ele mais progressista que o Francisco, mas para o público interno, de novo, ele é diplomata. Então, muito embora, vamos colocar desse jeito, ele vai querer talvez fazer de uma determinada maneira, mas ele não vai fazer como Francisco fazia. Né? Francisco, ele era, eu quero fazer, vai ser isso, é do meu jeito e tá feito. Né? Francisco tinha essa maneira que muitos falam que é autoritária, né? É uma maneira mais direta de fazer as coisas. Ele não ligava muito para todo vai e volta do governo da Cúria Romana. Ele era muito mais direto nessa coisa. O Zuppi não, ele vai tender a fazer as coisas de uma maneira mais paulatina, de uma maneira mais controlada, preservando sempre a unidade da igreja, por causa, provavelmente, né, a gente está colocando sempre as coisas em perspectiva, mas provavelmente por conta do background diplomático dele. Então o Zuppi, ele acaba se moderando por causa dessa veia muito diplomática dele. O Sarrá, né, o Papa africano. Aí a primeira coisa a igreja já teve 3 papas africanos, né? O Sarrá não seria o primeiro papa da África. A igreja já teve outros. Nós não sabemos se foram negros ou não. É aí que talvez ele possa vir a ser o primeiro papa negro, ou no mínimo o primeiro papa negro com registro, porque todos os outros nós sabemos que são africanos, mas como não tem foto, só tem desenho deles, e é um desenho obviamente europeizado, nós não temos certeza de se eles eram ou não eram negros. Então, enfim, não tem como dizer que houve um papa negro na igreja, embora tenha muita probabilidade de já ter tido. Agora, africanos já tivemos 3. Então ele não inaugura a África, muito pelo contrário, a África por exemplo, a Etiópia é o país cristão que conserva é o país cujo cristianismo, não é um país cristão, o país cujo cristianismo conserva as tradições mais antigas da igreja. Então a igreja ela cresceu muito na África, principalmente nos primeiros séculos, né, século I, II, III, até ali o século V. O que acabou sendo ruim para o cristianismo africano e fez com que ele fosse retomado mais recentemente foram as invasões bárbaras que dizimaram as pessoas e, junto com as pessoas, as suas tradições e religiões. Né? Mas a África já foi muito mais central na igreja nos primeiros séculos. Bom, o cardeal Sarrá, ele tem uma questão, né? Ele é, de fato, um cardeal conservador, um cardeal muito bom, muito zeloso, bom doutrinariamente. Então, assim, zero para se falar sobre a pessoa, o exercício do Sarrá no cardinalato. Mas o que pode atrapalhar ele? Né? Essa visão excessivamente belicosa em relação ao papado de Francisco. Né? Ele era muito crítico ao papado de Francisco. Ele faz declarações muito contundentes. Então, talvez ele, já que já está se procurando um papa que olhe para a unidade da igreja, talvez ele não entre nesse perfil justamente por ser alguém muito contundente. Se eu tivesse que apostar em um papa da África, né, eu apostaria no cardeal Turkson. Tá? Então, que tem 76 anos, está ali naquela idade que eu acho que vai ser a idade preferida do conclave. Ele era muito próximo de Francisco, muito mesmo, ele já liderou vários dicastérios, foi enviado por Francisco como observador da guerra da Ucrânia, da crise da Ucrânia e Rússia.
Então era alguém da confiança de Francisco, e ele é muito visto como moderado a conservador. Então, mesmo próximo de Francisco, é alguém que olha para a continuidade, estava acostumado ao pontificado de Francisco, concordava, inclusive, com as posições de Francisco, mas é visto como conservador, né? Então, ele também tem um viés diplomático grande. Então, o cardeal Turkson, se a gente for olhar para a África, né, se o conclave abrir, né, a possibilidade de um cardeal africano, eu colocaria minhas fichas ali mais no Turkson do que no Sara, né, justamente por causa dessa maneira contundente como o Sara se dirige. Certamente ele vai provocar. É difícil ele conseguir 2/3, né? O meu ponto ali com ele é esse. Me lembra aí se eu esqueci de algum. A gente falou do Sara, a gente falou do Tagle. Esqueci algum, Gustavo? Oi. A última Esqueci pergunta algum era cardeal? o senhor que conversa muito com os cardeais brasileiros aqui, né? O senhor citou que é próximo a Dom Orani. Como que ele vê essa questão dos cardeais mais conservadores, né? Como eu lembrei, por exemplo, algum tempo atrás, o cardeal Burke esteve aqui no Brasil e visitou alguns grupos ali bastante tradicionalistas, e eu falei até alguns que ficam bem no limiar ali do sede vacantismo.